vamos dizer pessoas que a gente não conhece, não é? É mais fácil cumprimentar alguém que está ao nosso lado, que a gente conhece, mas vamos ter com outras pessoas e dizer Feliz Páscoa, que Deus abençoe. Vamos só cumprimentar a 2 ou 3 pessoas, não é? Se não conhecerem... Ok, podem sentar-se. Obrigado. Ok, nós damos o bem-vindo àqueles que nos visitam hoje. Algumas pessoas estão fora, como a gente sabe que é este fim de semana de Páscoa. Algumas pessoas vão sair, então nós queremos dar o bem-vindo a todos e é bom vê-los, aqueles que nos visitam, que Deus possa abençoar-se. Então, eu ainda vou continuar na mesa. Ainda não acabei na mesa. Talvez os irmãos e as irmãs já estão fartos da mesa, não é? Mas alguns aqui, quando a gente diz vamos comer, gostam muito. Agora, durante este tempo, a gente até come demais, não é? E a pessoa engorda muito por causa deste tempo. Então, e depois há pessoas que obviamente gostam de dar de chocolates. E eu, quando como chocolates, fico com borbulhas na cara, não é? Então os irmãos podem saber quando eu comi muitos chocolates. Mas eu vou continuar, mas talvez vou falar de uma maneira diferente, no sentido, por causa deste tempo de Páscoa, não é? Eu vou pôr a mesa outra vez. Infelizmente eu é que tenho que pôr, não é? Minha esposa não está aqui para pôr a mesa. Ela sabe pôr melhor do que eu. E a Elizabeth também, mas a Elizabeth hoje está de folga. Ela pediu-me para estar de folga. Então, os irmãos sabem que os judeus hoje em dia, eles celebram a Páscoa. Okay? Mas a razão que eles celebram é diferente, vamos lá dizer, da nossa razão. Não é? Há pessoas hoje em dia que estão a debater-se, e no inglês especialmente, há o nome Passover e o nome Easter. E há algumas pessoas que não gostam de usar o nome Easter porque dizem que o nome Easter é pagão, não é? Mas há muitas coisas que a gente faz que vêm desse sistema pagão. Por exemplo, em inglês a gente diz Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday. E isso vem de pessoas que são pagãs e eles chamam Sunday, o dia do sol. Monday é o Moon Day. Então a gente podia dizer, eu não vou chamar isso porque isso é pagão, não é? O anel de casamento, também vem de um sistema. Quando a noiva casa-se e põe um véu, isso também é um sistema, porque eles diziam, a gente não vai deixar os demónios ver as nossas esposas, então a gente vai tapar as caras delas. Então se a gente tivesse que voltar e remover tudo, havia muitas coisas que a gente não ia fazer. Então
o poder está na maneira que nós celebramos. Então eu quero falar em algumas coisas e hoje queria só dar uma ideia. Como é que os judeus celebram a Páscoa e como é que isso alinha àquilo que a gente faz hoje em dia, não é? Então, nós vamos só ler umas passagens e eu vou pedir aos irmãos e às irmãs para ler comigo em Mateus 26, 29. Mateus 26, 29. Ok, então Jesus na última ceia, quando Jesus estava na última ceia, ele disse: mas digo-vos que desde agora não mais beberei deste fruto da videira, até aquele dia em que convosco o beba novo, no reino do meu Pai. Então, nós chamamos a última ceia. Jesus tomou a última ceia com os discípulos. E agora eu queria só explicar no sentido o que é que acontece e o que é que os judeus fazem nesse tempo. Eles têm um prato mais ou menos assim, a gente tem uma fotografia, este não é exatamente, mas durante este tempo os judeus têm assim um prato. E os irmãos veem ali, têm várias coisas que eles põem para celebrar. O que é que eles estão a relembrar-se? Os judeus. Quando eles celebram a Páscoa, o que é que eles estão a celebrar? Eu só estou a ver. Não estou a perceber nada. Ok? Saída do Egito, não é? Então, o que é que aconteceu? Quando o Senhor foi salvar com Moisés o seu povo, ele disse a eles que eles tinham que matar um cordeiro e tinham que pôr o sangue nas portas. Para quê? Porque o primogênito, se eles não fizessem isso, o primogênito ia morrer. Não é assim? Então, eu vou só explicar mais ou menos porque há uma coisa aqui. Se a gente for ver na Bíblia, e eu às vezes fico assim um bocado confuso porque vejo que há muitos crentes e há pessoas que gostam de voltar ao Velho Testamento e querem fazer as práticas, querem usar os nomes. Há pessoas que são cristãos messiânicos e não usam o nome de Jesus porque dizem que o nome de Jesus também é pagão. Que tem que ser Yeshua. E há grupos que encontram-se que eles até põem-se a debater como é que se diz. Não é bem Yeshua. Eles nem dizem o nome de Deus. Porque os judeus não dizem o nome de Deus. Então, há pessoas hoje em dia, crentes, que não fazem essas coisas porque voltaram ao passado. Agora, se a gente ler em Hebreus 10, versículo 1. Hebreus 10, versículo 1. Diz assim: porque a lei, tendo
a sombra dos bens futuros e não a imagem exata das coisas não podem, ou não pode nunca, pelos mesmos sacrifícios que continuamente se oferecem de ano em ano, aperfeiçoar os que chegam a Deus. No Velho Testamento, todos os anos eles tinham que fazer sacrifícios para ser aceito por Deus. Todos os anos. Então, eles faziam isso para poder chegar perto de Deus. Se a gente ver em Colossenses 2,17, Colossenses 2,17, diz que são sombras das coisas vindouras, mas o corpo de... Então, tudo o que estava a ser feito no Velho Testamento e que os judeus faziam até sem saber, eles estavam a declarar algo que vinha e esse algo era Cristo. Então os judeus, sem saber, até hoje em dia, eles ainda estão à espera do Messias e eles estão à espera do Salvador. E até hoje em dia eles estão a celebrar isto. E eu queria só mostrar que há coisas que eles estão a fazer neste tempo de Páscoa, porque a gente normalmente alinha as datas. E eles estão a fazer porque eles estão a relembrar aquilo que eles passaram. Os irmãos sabem que Moisés era uma imagem, se eu puder usar, simbólica de Cristo. Porque ele é um salvador, ele salvou os judeus. Abraão, Davi, é tudo sombras daquilo que ia acontecer. Sombras. Não é? Então, os judeus hoje em dia, eles quando estão a celebrar a Páscoa, que a gente chama, eles têm mais ou menos coisas assim à mesa. Eu vou só explicar aos irmãos que eles, sem saber, eles estão a celebrar. E há outra coisa que os judeus fazem. Os judeus, quando eles celebram a Páscoa, eles têm quatro copos. Liz, I needed that juice, please. Eles têm 4 copos. Eles têm o pão. E os irmãos sabem que quando eles fizeram o pão, sem saber, ok? Sem saber, eles fizeram desta maneira. Thank you so much. Sem saber, eles fizeram desta maneira. Eu vou descer ali para a irmã. Não sei se a irmã vê bem? Morales, esqueceu-se dos óculos. Ok, deixa-me ver se há aqui alguém. Vês bem? Então, o que é que tu vês aqui? Neste pão, o que é que tem? O que é isto aqui? Buraquinhos. E depois o que é que vês aqui? Linhas. E depois está queimado. Vamos pensar. Os judeus não sabiam, mas eles, quando fazem este pão, eles fizeram desta maneira. Quem é que é o pão da vida? E quem é que levou buracos? Quando eles olham para isto, estás a ver? Se calhar as pessoas não acreditam em mim. Consegues ver aqui? E depois isto também tem listas, linhas. Onde é que ele levou linhas? Nas costas, ele quando foi chicoteado.
fez linhas nas costas dele. Isto também está queimado. A Bíblia diz que quando Jesus morreu, que ele foi pescar ao inferno as chaves da vida. Os judeus, quando eles estão agora a celebrar este tempo da Páscoa, eles estão a pôr estas coisas como simbolismo. E a primeira coisa que eles fazem é, eles têm 4 copos. E eles enchem estes copos. Eu não vou encher, porque senão a Liz vai ficar zangada comigo. A gente só usa um. E sabem a razão porque eles usam 4? E o próprio Jesus, isto não está na Bíblia, mas eles, como tradição, eles fazem isto. A Bíblia não disse a eles para fazer, mas eles decidiram fazer. O primeiro copo que os judeus põem sumo, vinho, se a gente ver aqui, é o copo da santificação. Santificação. E eles estão a celebrar o facto que eles estavam amarrados, eram escravos, foram chicoteados. E quando eles põem na mesa deles, agora da Páscoa, eles põem um copo e põem sumo. E o que é que eles dizem? Quando eles agarram esse copo, eu vou só pedir à Marisa para pôr no livro de Números. Eu vou só pôr aqui em inglês, só para eu poder... O primeiro copo que eles tomam, o pai, os judeus é muito importante o pai envolver-se. E hoje em dia, infelizmente, há muitos pais que não estão envolvidos com o sacerdote, o pastor. É as mulheres que vão à igreja, é as mulheres que fazem isto, que levam os filhos à igreja e os pais não. Então, quando ele agarra isto, o pai da família, ele lê Números 6, versículo 23 ou 24, vamos ver no 24, é mais fácil, até o 26. E ele agarra nisto e ele lê isto para a família dele. E ele diz: o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor levante sobre ti o seu rosto e te dê paz. Ele declara uma bênção sobre a família dele. E depois de fazer isso, eles bebem. Eles bebem. Então, eles creem que eles eram amarrados e eram escravos. E quem de nós também éramos amarrados e éramos escravos? E se não fosse o sangue de Jesus, nós não íamos ser santificados. Então os judeus, sem saber, já estão a celebrar a santificação. Pelo menos uma pessoa disse amém. Talvez tenhas que vir aqui mais para a frente, só para eu não sentir-me tão sozinho. Santificação. Quem de nós podemos dizer, Senhor, obrigado, se não fosse o teu sangue e a tua morte na cruz, eu não seria santificado. O segundo copo que eles depois tomam, a gente vê aqui,
Ok? Não sei se a Marisa está com os copos, mas ela... Então, o segundo copo é que eles foram livrados, libertos. Quantos de nós talvez éramos doentes e o Senhor nos livrou da doença? Quantos de nós éramos pobres, não tínhamos trabalho, o Senhor providenciou? Os irmãos sabem que quando os judeus saíram, os próprios egípcios deram a eles dinheiro, deram a eles gado, deram a eles... Deus já estava a providenciar. E quando a gente somos libertos, o Senhor nos abençoa. E a coisa melhor que Ele nos dá é a vida eterna. E depois de pensar, os judeus pensarem que eles são e eram escravos, mas agora são livres. E a palavra do Senhor diz que o Senhor nos livrou de sermos escravos e agora nós somos libertos para adorar o seu santo nome. Os judeus estão a celebrar a saída do Egito e que eram escravos e agora estão libertos, não sabendo que o Senhor Jesus ia fazer isso. Então, quando eles pensam no facto que eram escravos e agora estão libertos, eles depois bebem outro copo. Eu agora vou ficar... Isto é sumo, não é? Então, não vou ficar com os copos. Depois deles fazerem isto, há certas coisas que eles depois põem, que já estão prontas. As mulheres talvez, não sei se conseguem ver. Está aqui este salsa. Consegues ver bem, hein? Ainda é jovem. Eles põem salsa, mas com a salsa eles põem vinagre e água. Queres provar? Prova aqui, vê se tem não vinagre, sal e água. Prova aí. Se tem sal. É doce. É doce. Então, salgado. Eles põem, com a salsa, os judeus põem água com sal. Eles misturam água com sal. Outra coisa que os judeus põem, como os irmãos viram ali. Ok? Eles põem um ovo. Ok? Eu não tenho tudo que está ali. Outra coisa que eles põem ali, vem do lado ali, este lado aqui, eles põem algo que tem fruta e é uma mistura de coisas que são doces e amargas. Eles põem isso. Depois no fim, se alguém quiser vir aqui comer uns peanuts. E outra coisa que eles põem um osso. Sabem porque é que eles põem um osso hoje em dia? É porque não há um templo. E eles não podem sacrificar um cordeiro, porque eles só podiam levar o cordeiro ao templo, o sumo sacerdote abençoava e depois eles levavam para casa. Então, eles põem um osso, também, isto é um osso do meu cão, mas ele deve estar chateado agora porque não está. E outra coisa que eles têm, e eu vou começar com isso, eles têm um saco que eles chamam esse saco Echad, que quer dizer em hebraico um. Echad quer dizer um. Mas nesse saco, eles agarram num pedaço de pão, este matzov, e eles põem lá dentro, e aquele
aquele saco, embora que é um saco, tem 3 departamentos ou secções. Eu não tenho aqui, mas os irmãos podem imaginar se isto é um saco. Então eles chamam o saco mas põem 3 pedaços de pão. Estão comigo ainda? Eu estou a ir muito depressa ou está ok? Não sei se o tempo está a ir, mas eles põem 3 pedaços nas secções diferentes. Ok? Agora, os irmãos pensam bem. Eles põem 3 pedaços dentro, mas eles chamam aquilo echad, que quer dizer Os judeus não creem no Pai, o Filho e o Espírito Santo. Mas sem saber, eles estão a chamar mas põem 3 pedaços. Um pedaço que eles põem lá dentro, eles não mexem e não veem esse pedaço. E eles chamam esse pedaço, vamos lá dizer, e nós chamamos o Pai. A Bíblia diz que ninguém viu o Pai. Então os judeus põem esse pedaço e depois eles agarram num outro pedaço e eles partem esse pedaço ao meio e põem um pedaço para trás e outro pedaço eles tapam e escondem na casa. Eles escondem em algum lugar, o pai esconde. E hoje em dia, nós escondemos os ovos de Páscoa e as crianças vão à procura. O que é que isso significa, irmão Horácio? Significa que um pedaço de pão foi quebrado, desse pedaço volta para o saco, que quer dizer que foi ter com o Pai, e outro pedaço, eles põem um pano à volta, e quem é que levou um pano à volta dele? E ele foi metido numa sepultura, esconderam ele, e depois alguém foi à procura dele. E quando foram lá, disseram, ele não está cá. Onde é que ele está? Ressuscitou. E é isso que nós estamos a celebrar. E os judeus estão a fazer isto, mas eles não sabem que isso já aconteceu. E depois, quando eles encontram, as crianças encontram, eles ficam todos felizes e eles põem esse pedaço na mesa. Sabem o que é que isso quer dizer? Que Jesus, ele é parte que é Deus e outra parte dele veio à terra para nos salvar e para morrer por nós. E é por isso que aquele pão tem os furos, tem as linhas, que era uma sombra de algo que ia acontecer. E esse algo não é só um algo, é Jesus Cristo. E depois eles têm este osso. Porquê é que eles põem este osso? Este osso quer falar, ou fala sobre, acho que em português chama-se o pernil. É pernil? Não é? Aquela parte. Eles põem isto simbolicamente na mesa deles, porque eles não podem tomar ou comer agora, porque eles não têm um templo. É por isso que há a guerra e eles dizem que os judeus vão fazer algo para revelar. E hoje em dia estão à procura de um boi ou de um cordeiro que não seja imaculado. E eles estão à espera
estão à procura e dizem que eles encontraram um que é perfeito, que era um cordeiro perfeito. Quem é o cordeiro perfeito? E a Bíblia diz que quando Jesus foi à cruz, ele não partiu nenhum ossos. Ele não partiu nenhum ossos. Se a gente ver em 1 Pedro 1,19, 1 Pedro 1,19, o que é que diz lá? Diz o quê? Mas com precioso sangue, como de um cordeiro sem defeito, sem mancha, o sangue de Cristo. Então, para os judeus, no Velho Testamento, eles tinham que trazer um cordeiro sem defeito e sem mancha. E eles traziam e o que é que acontecia? Os sumos sacerdotes viam se esse cordeiro não tinha mancha. E quando Jesus foi perante Pilatos, o que é que Pilatos disse sobre Jesus? Ele disse: eu não encontro defeito nenhum neste homem. Então isso quer dizer que Jesus foi aquele que morreu por nós e ele não tinha defeito nenhum. Agora a minha pergunta é, como é que uma pessoa... Será que Jesus tinha pecado? Jesus tinha pecado? Certeza. E Jesus era perfeito. Então, como é que Jesus morreu por nós e foi julgado se ele era perfeito? Se ele fosse perfeito, não tinha erro nenhum, como é que puderam pôr ele na cruz? Como é que Jesus morreu para os nossos pecados se ele não tinha pecados? Okay? Ele salvou os pecadores, mas se ele não fosse, porque a única maneira de pagar o preço é um cordeiro perfeito, tinha que ir, mas ele depois, o sumo sacerdote, punha sangue sobre ele e fazia ele fugir com os pecados do povo em cima dele. E como é que Jesus, sendo perfeito, morreu com pecadores? A única maneira foi na cruz. Porque a palavra do Senhor diz: qualquer homem que morrer na cruz, ele é condenado como maldiçoado. Então, no momento que Jesus foi crucificado, nesse momento, pela lei, Jesus foi visto como uma pessoa que era maldiçoado. E aí, ele morreu como um pecador, embora que ele não era pecador, mas a lei condenou ele como se ele fosse, porque ele estava numa cruz. E quando eles pensam, os judeus olham para isto porque eles estão à espera de poder celebrar a Páscoa outra vez. E isso é o desejo deles, para eles poderem fazer isso. Se a gente ver em Isaías 59, 1 e 2, a razão que eles também têm um osso hoje em dia é por causa disto.
eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido para que não possa ouvir, mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados esconderam o seu rosto de vós, de modo que não vos... Então, quando os judeus leem isto, eles leem esta passagem, que a mão do Senhor não está encolhida para que nos possa salvar. Eles ainda estão à espera da salvação. Então, eles põem um osso simbólico, como se fosse um osso de uma mão. Os irmãos ainda estão comigo? Eu vejo que alguns estão a adormecer, não sei se estavam a ver o futebol ontem ou o que é. Depois tem o terceiro copo, que a gente vê, o terceiro, okay? É redenção. Quem de nós é que fomos redimidos? Quem de nós fomos redimidos? Então os judeus estão a tomar esse copo de redenção. E eles tomam. Nós fomos redimidos. E outra coisa que eles fazem é eles tomam a salsa, põem no sal e água e eles comem. Isto é muito amargo. Para eles, a razão que eles comem isto é pensar na amargura que eles foram escravos e que eles sofreram tanto. E eles pensam naquele tempo que os judeus sofreram tanto por causa de serem judeus. E eles também, isto é igual ao hisope que usaram para pôr o sangue, pensando que a morte é uma coisa amarga. Mas graças a Deus que... Marisa? Graças a Deus que há redenção em Cristo. Porque se a gente tem o sangue de Jesus ao nosso redor, a gente pode dizer: ó morte. E os irmãos lembram-se que quando Jesus foi à cruz, o que é que os soldados experimentaram dar a ele? E Jesus primeiramente disse: eu não quero este vinagre. E depois ele só soube, pôs nos lábios, ele não bebeu, ele pôs nos lábios. Depois há outra coisa. Eles comem estes amendoins e é uma mistura de salgado e doce. Isto é melhor do que o... E por que é que eles comem isso? É pensar no trabalho e o sofrimento do trabalho que eles tiveram que fazer por 400 anos como escravos. É uma coisa doce, amarga. E quantos de nós, hoje em dia, ainda sofremos por causa de trabalhar? Trabalhar, alguns de nós ainda pensamos que nós temos que sofrer para ganhar a nossa salvação. Então a gente experimenta ser quase perfeitos. Eu não faço isto, eu não bebo isto, eu nem penso nisto. Mas irmãos, se não fosse a redenção de Jesus, nenhum de nós
aqui, somos perfeitos que chegue para entrar no reino do céu. Nenhum de nós. E depois, antes de tomar o último copo, eles têm um ovo. E não é um ovo de Páscoa, porque eu nunca vi um coelho pôr ovos. Se tem um coelho assim, tragam, que a gente pode fazer muito dinheiro. Os judeus têm um ovo. E eles, este ovo, como este, está um bocado queimado. A razão porque os judeus têm um ovo, não sei se isto está bem cozido. Consegues apanhar, a caçar aí? Se eu atirar na tua direção, não consegues apanhar. Não jogas cricket, é softball. Não sei se isto está bem cozido ou não, mas se não tiver, olha. Alguém vai ficar molhado com um bocadinho de ovo na cara, mas isso... Os judeus, quando eles estão a acabar... Isto está a partir-se todo. Tem um cheiro esquisito também. Sabem que os judeus, eles agarram um ovo e para um judeu, um ovo significa estar de luto. Significa também que é o templo que eles não têm e deviam ter para adorar o Deus deles. Então, quando eles põem um ovo, para eles é um tempo de luto. É dizer, nós estamos a desejar a ter o templo outra vez. E quem é que disse a eles, eu vou destruir o templo e em 3 dias vou reconstruir. E eles têm um ovo, mas estão de luto a pensar que o templo foi destruído. E eles queimam um ovo por fora, porque aquilo foi destruído completamente. Foi queimado. E depois eles comem. Hoje de manhã a minha esposa não me deu pequeno almoço. E depois eles comem o outro pedaço, o terceiro pedaço, eles tiram do pão e eles comem. O pão da vida. Mas quem é que está a viver dentro de nós? É o Espírito Santo. Então, quando eles estão a comer, é simbolismo de nós. Quando nós tomamos isto, nós não pensamos que isto é Jesus que a gente está a comer ou a beber. É simbolicamente, e o que está a viver em nós, Jesus disse, eu tenho que ir. Lembram-se que ele tinha que voltar para o Pai e eles põem uma bolacha cá dentro? Eu tenho que ir porque eu vou mandar o Espírito Santo. E esse Espírito Santo vai habitar em vós. Eu não vou vos deixar órfãos. Então, quando eles comem isto, eles estão a pensar no Espírito Santo sem saber. Porque eles não creem no Pai, Filho e Espírito Santo. E depois, para terminar, eu estou a concluir e resumir por causa do tempo. Eles vão e bebem o último copo que Jesus não bebeu. A gente leu. Ele disse, eu não vou beber este copo só quando eu voltar. Então este copo chama-se o copo de restauração ou o copo de louvor. Então quando os judeus estão a acabar
a Páscoa, eles bebem esse último copo porque eles estão a dizer: nós queremos que o templo vai ser restaurado e que o nosso Messias vai voltar. Quantos de nós aqui queremos e sabemos que através daquilo que Jesus fez, o fraco pode dizer que ele é forte. O doente pode dizer que ele é curado. O pobre pode dizer que ele é rico. Porque o Senhor Jesus restaurou tudo. Mas nós ainda estamos na expectativa, como os judeus, que breve, muito breve, nós vemos o Rei. E a gente vai completamente ser restaurados, porque o nosso corpo, este corpo, não vai ser carnal, mas vai ser um corpo completamente restaurado. E também nós vamos adorar ao Senhor quando Ele voltar e louvar o seu nome. E a gente, juntos com Jesus, nós vamos tomar este copo. E a gente vamos louvar o seu nome. E nós vamos dizer: ora vem, Senhor Jesus. Então, nesta manhã, eu vou tirar isto daqui. E os irmãos e as irmãs que vão servir a ceia, talvez depois podem pôr aqui em cima outra vez, porque aquilo está um bocado... Os irmãos que vão servir a ceia podem se preparar para vir aqui. E ao tomar isto, eu quero que os irmãos e irmãs pensem naquilo que os judeus ainda estão a fazer, mas nós estamos a fazer de uma maneira diferente. Ao tomar esta manhã, vamos pensar que Jesus Cristo, os irmãos podem entregar, podem. Ao receber, os irmãos podem fazer duas coisas de uma vez, não é? Podem ver com os olhos e ouvir com os ouvidos. Ao receber hoje a Santa Ceia, vamos celebrar o facto que nós fomos santificados, libertos, temos redenção e há restauração. Se o irmão está aqui nesta manhã e a irmã está doente, Deus pode restaurar a sua doença. Se o irmão está-se a sentir, ou a irmã que não está redimido, Jesus é o nosso Redentor. Se nesta manhã precisa ser liberto de qualquer problema, situação, Jesus é aquele que nos liberta. E a coisa maravilhosa é que Jesus sofreu por nós, pagou o preço para nós podermos usufruir destas coisas todas. Porque pelas suas pisaduras somos sarados. E aquilo que Jesus passou, Ele levou sobre si o pecado, tudo o que nós devíamos ter feito, Jesus pagou. E a coisa maravilhosa que nós devíamos estar a celebrar é que nós não precisamos de ser como os judeus a celebrar algo que eles ainda estão à espera. Nós já recebemos, através do sangue de Jesus, estas coisas todas. E nesta manhã, ao tomar os símbolos, vamos pensar naquilo que Jesus fez por nós. Não sei se a irmã já tirou. A irmã já tirou?
Então, quando a gente agarrar isto, a coisa maravilhosa é que em Jesus nós não precisamos de beber 4 copos. É por isso que ele disse, está consumado. E esta mesa fala-nos que é uma mesa de cumprir a lei. Jesus já cumpriu a lei toda. E nós estamos aqui a celebrar que somos santificados, somos libertos, temos redenção e somos restaurados em nome de Jesus. Então, quando a gente olhar para estes símbolos, vamos olhar para a bolacha e ver os buracos que Jesus levou nas suas mãos e nos seus pés. Vamos ver as linhas das chicoteadas que ele tomou sobre si. E vamos ver aquilo que ele teve que sofrer por amor de nós. E aquilo que ele teve que sofrer para nos dar aquilo que a gente nunca poderemos fazer nas nossas forças. Então vamos olhar para estes símbolos e dizer obrigado, Senhor. Vamos olhar para estes copos e vamos dizer obrigado, Jesus, que eu sou santificado. Obrigado, Jesus, que tu és o meu Redentor. Obrigado, Jesus, que eu estou liberto. Obrigado, Jesus, que eu estou restaurado em nome de Jesus. E Senhor Jesus, naquele dia, Ele tomou o pão, Ele quebrou e deu graças. Nós temos motivo de celebrar, nós não estamos de luto, nós estamos a celebrar. E nós podemos dizer, ó morte, onde é que está a tua vitória? Ó morte, onde é que está o teu aguilhão? Porque Jesus pagou o preço para a minha salvação. Então vamos tomar o pão nesta manhã e agradecer ao Senhor aquilo que Ele fez por nós. Obrigado, Jesus. Da mesma maneira, Ele tomou o cálice e deu graças a Deus. Mas Jesus nos deu uma promessa, que Ele ia voltar. E nesta manhã, ao tomar este cálice, vamos dizer, Senhor, eu estou na expectativa da Tua vinda. Obrigado, Jesus, porque breve, muito breve, nós vamos ver o nosso Redentor, nosso Salvador, Jesus Cristo. Obrigado, Jesus. Vamos tomar o cálice. Vamos só tomar uns momentos e agradecer ao Senhor. Onde você está? Se fala em línguas, se quer orar, só dizer obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus, que eu fui santificado. Obrigado, Jesus, que eu fui liberto. Obrigado, Jesus, que eu fui redimido. Obrigado, Senhor, que eu fui restaurado, Senhor. Vamos só uns momentos agradecer ao Senhor por aquilo que Ele fez por nós. E que os judeus ainda estão na expectativa, mas graças a Deus que o Senhor fez uma maneira que nós possamos estar aqui juntos a celebrar aquilo que Jesus fez por nós. Pelo sangue, pelo seu sangue. Pai, nós te agradecemos por estes momentos que nós podemos estar aqui a celebrar aquilo que tu fizeste, aquilo que tu és, Senhor. Obrigado, Jesus, que nós já estamos a usufruir daquilo que tu fizeste na cruz do Calvário. Senhor, nós podemos e sabemos que fomos santificados. Sabemos, Senhor, que nós fomos libertos, Senhor. Sabemos, Senhor, que nós fomos redimidos. E sabemos que estamos a ser restaurados diariamente para sermos mais e mais como Tu és, Senhor. Obrigado que nós não estamos a viver na sombra,
nós estamos a viver realidade. E essa realidade é Jesus Cristo, o nosso Salvador, Senhor. Pai, nós te agradecemos porque está consumado. E agradecemos que o templo já foi restaurado. Porque ao terceiro dia tu ressuscitaste, Senhor. E nós não estamos em luto ou de luto. Nós estamos a celebrar que o nosso Redentor vive. Vamos só pôr de pé. Vamos só pôr de pé. A irmã pode entregar ali. Desculpe. Ok. Não esquecer, então, aqueles irmãos e irmãs que nos querem ajudar com o tempo de evangelismo. Nós vamos, no dia 6, estar aqui das 10 horas em diante. Uns podem estar aqui a orar, uns podem ir para a rua orar, evangelizar. Outros podem estar aqui a orar por as pessoas pessoalmente. Não é preciso estar aqui o tempo todo, podem vir 1 hora, 2 horas, seja o que for, no sábado, a evangelizar esta área. Amém? E depois, no domingo, vamos ter aqui visitas e no domingo à noite temos o culto de cura divina também às 6 horas. Ok, vamos olhar para 2 ou 3 pessoas e vamos dizer: Aleluia, Jesus está vivo. Amém. Vamos dizer a 2 ou 3 pessoas que o Senhor abençoe e até domingo, se Deus quiser, ou sábado, se Deus quiser.